Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a taxa de prevenção e combate ao incêndio, a estadual e a municipal. E antes de eu explicar esse rolo todo, eu tenho que explicar para vocês acerca da taxa. Depois eu explico essa mudança de entendimento do STF, que passou a ser e voltou a ser o que era, e a questão também da taxa municipal, as diferenças, né, exatamente aonde pode ter uma e aonde pode ter outra, resultando que, na verdade, nada disso poderia ser taxa. E aí nós vamos falar sobre isso agora. Primeiro, taxa é uma das espécies de tributo. Postos, contribuições sociais e taxas, em outros vídeos do canal, quando eu falo sobre isso, até quando do vídeo do IOF, eu coloquei essa diferença, né? Cada tributo tem uma estrutura específica. Então, a taxa, por que é instituída uma taxa? Ela é instituída ou por conta de uma prestação de serviços públicos ou por conta do exercício do poder de polícia. Exercício do poder de polícia é a intervenção do Estado na nossa vida, nas nossas escolhas. Então, eu vou focar na prestação de serviço, então agora eu vou falar rapidinho sobre a questão do poder de polícia. Por exemplo, você quer ter uma atividade empresarial, né? Um comércio, uma loja, um escritório. Para poder instituir, né? Abrir esse seu negócio, você precisa de uma coisa chamada alvará, que é a autorização da prefeitura para poder se estabelecer em um determinado endereço, às vezes até o seu residencial, dependendo do que é a atividade. E aí é cobrado uma taxa em razão desse alvará. Por quê? Porque essa autorização, ela é aleatória? Não, de jeito nenhum. Existe um plano diretor, que é uma espécie de um planejamento municipal, aonde se estabelece qual bairro vai ser somente residencial, qual bairro vai ser misto, parte residencial, parte comercial, qual bairro vai ser industrial e assim por diante. E mesmo na questão do comercial, depende, às vezes não se permite determinados comércios, né? Então, por exemplo, aqui em Volta Redonda, como em várias cidades, a distância de um bar, de um restaurante para um hospital, ela é medida, eu não posso colocar ali do lado, né? Então, tem uma distância mínima entre um hospital, né, um posto de atendimento e, por exemplo, um bar, um restaurante. Então, isso quem determina é o município. E aí ele cobra esse alvará que está dentro da taxa do exercício do poder de polícia. Prestação de serviços, a mesma coisa. Mas aí é que tem um problema. Para se instituir uma taxa, tem que ter 4 requisitos: potencialidade, efetividade, a capacidade de ter unidades autônomas de fiscalização, de prestação desse serviço e a divisibilidade. Potencialidade e efetividade, elas têm a ver com o quê? Primeiro, o serviço, para ser cobrado na forma de taxa, ele tem que estar disponível para as pessoas. Se é uma coleta de lixo, tem que existir a coleta de lixo. Se é um tratamento de esgoto, tem que ter o tratamento de esgoto, né? Então, água, luz, aquilo tem que estar disponível. Você pode ter a possibilidade de utilizar. E também tem a questão do quê? Do ser compulsório. O que isso significa? Além de você poder usar, aquilo tem que estar à disposição sua sempre que você quiser usar. Então, como existe um custo para manter a água, para manter a coleta de lixo, existe esse custo mínimo, você tem que pagar esse custo mínimo. Mesmo que você não use a água, você tem que pagar, a não ser que você entre naquelas situações sociais de hipossuficiência econômico-financeira, aonde o ente da federação reconhece, né, que pagar vai pesar na sua sobrevivência. Mas, de um modo geral, ainda que você não tenha a utilização da água e da luz, existe aquele valor mínimo a ser pago. E aquele valor mínimo a ser pago é justamente em razão da necessidade do estar disponível para quando você quer utilizar. Quando você fala em unidades autônomas, são as agências.
né, os escritórios, as agências, você ter algum lugar para poder se socorrer, não só na forma de um WhatsApp, de um telefone, mas físico, ter um local físico. Então, dentro de um certo raio de quilômetros, se estabelece, conforme a população, conforme a prestação do serviço, aquele local físico, aonde as pessoas trabalham para manter e oferecer aquele serviço, e também você poder se socorrer e também haver a fiscalização. Ah, não pagou, vai ter o corte da luz. Então tem que ter algo nesse sentido. O que nos interessa aqui é a questão da divisibilidade. E essa é a grande diferença da taxa para a contribuição social. Só para fazer uma palhinha aqui, quando eu falo do IOF, eu falo dos impostos. E eu coloco ali que os impostos não têm nenhuma contraprestação. Então, você não paga imposto para ter alguma coisa, você paga imposto para dar receita pública para o ente da federação. E ele usa aquele dinheiro para onde ele quiser. Então, isso é muito característico do imposto. Você pagar e o dinheiro for para o que ele quer. Contribuição social e taxa, que são duas outras espécies de tributos, essas não. Elas exigem a contraprestação. E aí eu coloquei para vocês, né? A questão da taxa é a prestação de serviços públicos e, né, o exercício do poder de polícia. E a contribuição social, como o nome está falando, são questões assistencialistas sociais. Uma previdência, uma saúde pública, uma educação pública. Então, a gente paga contribuições sociais de um modo geral, porque tem outras espécies que eu não vou colocar aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. A gente paga contribuições sociais, então, para oferecer, né, essas situações de assistência, de assistencialismo para a comunidade. E qual é a diferença das duas? É justamente essa questão. Taxa é sempre divisível e a contribuição social indivisível. Quando a gente fala que a taxa é divisível, é porque eu consigo estabelecer quem consome e o quanto consome. Então, quando você vê sua conta de luz, a sua conta de água, ali tem o seu consumo mensal. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser diferente do seu vizinho, porque ali eu individualizo quem consome. Diferente da questão das contribuições sociais. Essas são indivisíveis. Você pode nunca se utilizar do SUS. Você pode nunca ter estudado numa escola pública, mas aquilo está sendo oferecido para todos, independente de utilizar ou não, porque tem esse cunho assistencialista de solidariedade. Enquanto a taxa está voltada ao custo-benefício, o custo daquele serviço versus o benefício que é dado, a contribuição social é solidariedade. E esse é exatamente o ponto que eu quero chegar para vocês entenderem esse vai e volta do STF e esse absurdo que chega a beirar uma insegurança jurídica desse último posicionamento, dessa última decisão do STF, no ponto da técnica de tributário, tá certo? A gente tem que pontuar dessa forma, porque tanto o STF como o STJ também tem uma natureza política, né? As decisões não são só técnicas, elas envolvem interpretações e necessidades políticos, econômicos, sociais, financeiros, mas a gente aqui vai focar na técnica tributária. Então vamos lá. Foi criada então a taxa estadual de prevenção e combate ao incêndio. Só que desde que ela foi criada, sempre houve esse debate sobre inconstitucionalidade, porque ela sempre foi inconstitucional, independente do que o STF decide ou muda de decisão. Por que essa taxa é tida como inconstitucional? Porque justamente nós não acionamos os bombeiros, a gente não liga para o bombeiro o tempo todo, o dia inteiro, uma vez por semana. Não, pelo contrário, ninguém quer nem ligar. As pessoas não querem vivenciar um incêndio, um resgate, um acidente. Então, são situações muito pontuais, mas ele tem que estar ali disponível e ele precisa de dinheiro. Então, a inconstitucionalidade da taxa estadual de prevenção e combate do incêndio, ela vem por quê? Porque ela não é divisível,
ela é indivisível. Se ela fosse divisível, nós acionaríamos esse serviço diariamente, semanalmente, aí ficaria estabelecido, né? E aí seria cobrado conforme a pessoa aciona. Se você liga todo dia, você vai pagar todo dia. Se você liga uma vez por semana, vai pagar uma vez por semana. Não, ele fica ali em stand-by, aguardando quem precisa. Então, ele não tem a divisibilidade. E aí eu trouxe uma colinha aqui dos julgamentos, para quem tiver curiosidade ou quiser se aprofundar, poder colocar, e eu vou ver se na descrição eu também coloco sobre isso. Então, vamos lá, né? Vamos entender aqui, eu vou passar para vocês a questão da estadual, depois eu falo da municipal. O RE 643-247 de 2017, lá do STF, tinha entendido, então, em 2017, se colocou o entendimento de que essa taxa era inconstitucional. Ah, mas por quê? Qual seria o correto? Contribuição social, gente, solidariedade. Por isso que eu expliquei do divisível e do indivisível, né? Ela tem que ser uma contribuição social de combate, prevenção e combate ao incêndio, tá certo? E não uma taxa. Por quê? Porque você usa só se você precisar. E aí, esse RE 643-247 de 2017, então, determinou pela inconstitucionalidade justamente porque ele é indivisível. Então, quando você vai ler ali a decisão, tá ok. Aí, na ADI 4411 de 2020, novamente houve esse debate, novamente foi confirmada a inconstitucionalidade. Então, em 2017, começou o reconhecimento de que a taxa de prevenção e combate ao incêndio era inconstitucional. Em 2020, isso aconteceu. E no meio do caminho, tem a ADI 2908 do STF de 2019, aonde novamente vocês têm esse debate e novamente existe essa situação. E eu vou voltar nessa ADI por conta da taxa municipal. E aí, ok. Estávamos vindo, então, nessa situação. Aí, né, novamente a coisa foi levada a questionamentos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse ano, tema 1282 do STF, RE 1417155. Vou deixar na descrição para vocês. Então, recentemente, agora de março para abril, o STF, com uma nova composição, novos integrantes, decidiu que ela é constitucional. Baseada em quê? Aí eu até vou ler para vocês só um trechinho. Serviços destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública, sendo certo ainda que eles são suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos usuários. Gente, primeiro, era inconstitucional, passou a ser constitucional. Então, assim, a gente já tem um problema aqui de debate sobre segurança jurídica. Quer dizer, eu me posicionando, dizendo que está afrontando a Constituição porque falta um requisito, e agora você diz que tem. Mas aí, quando a gente começa a analisar isso, vai um pouco com relação ao que eu falo muitas vezes em sala de aula da coleta de lixo. A coleta de lixo nossa é precária, né? Muito além do que deveria ser. Coleta seletiva mal é implantada. E ainda tem essa história do caminhão levar para um lixão. Gente, lixão, meio ambiente, né? É uma coisa meio complicada. Mas ainda existe aquela coisa do caminhão, ficar recolhendo e vai para lá e vai para cá. Quando em determinados lugares mais desenvolvidos, essa coleta seletiva ela já acontece, subterrânea, e cada lixo vai lá para o seu lugar. Lógico, precisa de estrutura, precisa de dinheiro, precisa de um povo educado para que isso aconteça. Nós não temos essa realidade, mas é possível eu estabelecer uma cobrança individual conforme a quantidade de lixo que as pessoas produzem. E aí, talvez, com isso, reduzir o impacto do lixo. As pessoas parem de fazer tanto lixo e prejudicar o planeta.
Isso é possível? Sim, uma situação onde eu consiga medir isso. Não vai ser com um caminhão de lixo passando na rua que isso vai ser possível. Mas numa situação já de alguns países desenvolvidos, né, nessa sistemática, isso é possível. Eu poder, então, cobrar conforme o lixo de cada um. E aí é que a gente para pensar esse trecho que eu li para vocês. Então, o STF, quando mudou para ser condicional, ele reconhece que eu possa cobrar um valor a mais conforme o uso desses serviços. Então, se eu ligar para os bombeiros pedindo para apagar um incêndio, fazer alguma coisa, eu vou ter que pagar mais do que as pessoas pagam ou deveriam pagar anualmente. Percebam, né, a virada de entendimento. Não, então eu vou colocar condicional porque eu consigo mensurar. Então, cada um que ligar para fazer um resgate, para fazer um atendimento aí de incêndio, alguma coisa que necessite bombeiro, vai vir a conta na sua casa. Aí sim ele se tornará divisível. Aí sim. Mas, perdão, encostei aqui no vídeo. Mas, enfim, não é essa a natureza, né? Estão mudando a natureza do negócio. Aí, gente, tem a taxa municipal. Prevenção e combate ao incêndio municipal, que também foi levada a debate. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que eu falei da ADI 2900 do STF de 2019. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque originalmente essa taxa de prevenção e combate ao incêndio municipal, ela era entendida como inconstitucional, porque incêndio está dentro de segurança pública e segurança pública é do âmbito estadual e não municipal. Vocês podem ver os debates aí de guarda municipal, de polícia militar, de polícia civil, né? E que já teve a sua modificação também. Hoje, qual é o entendimento sobre a taxa, né, de prevenção e combate ao incêndio? Ela continua inconstitucional se ela tiver esse nome e for efetivamente para prevenção e combate ao incêndio. Mas outras coisas, como um resgate, por exemplo, né? Um atendimento aí, de repente, aí, de um acidente, de alguma coisa nesse sentido, tá? Sei lá, um salvamento, uma busca, né? Busca em rio, sei lá, alguma coisa nesse sentido, poderia ter, então, a taxa municipal. Ela não pode ter esse nome, prevenção e combate ao incêndio, porque aí ela é realmente inconstitucional, mas o corpo de bombeiros que vai fazer esse salvamento, que vai fazer, né, esse resgate, essa busca, então, com base nisso, poderia, então, recolher em favor do município uma taxa específica para isso, porque ficou dito, então, que o município pode cobrar desde que não seja incêndio, porque aí está relacionado à segurança pública. Espero que vocês tenham entendido o que eu coloquei para vocês e tudo que envolve essa mudança de entendimento. Certo ou errado, a gente começa a perceber que no final das contas, o que era inconstitucional vira constitucional por um ajustezinho de cá e de lá, o que é constitucional vira inconstitucional por outro ajuste de cá e de lá, e a gente segue com as cobranças especificamente da taxa estadual e o município que tiver essa bela ideia, como já teve, tanto que foi julgado, a municipal. E qual é o problema de você não pagar? Tem gente que não paga isso. Qual é o problema? O problema é que quando depois você vai vender um imóvel, você não consegue fazer a venda de forma correta, transferindo a propriedade, porque não tem a certidão negativa, né? A certidão de quitação. E aí começa aquelas confusões de passar posse para cá, vender posse para lá, vender posse para acolá. No final das contas, com o decurso do tempo, ninguém tem a propriedade do imóvel, tem posse, posse é precária. Aí se um dia a pessoa quer ter a propriedade, aí vai para o uso capião, que é uma ação que demora também décadas. Então, no final das contas, se você não pagar, você prejudica a propriedade do seu imóvel, né? O exercício pleno da propriedade do seu imóvel, que só é realmente reconhecida
quando esse documento, essa escritura pública é averbada na matrícula do imóvel, no Registro Geral de Imóveis, e não no cartório, aonde você fez a sua compra e venda, sua doação ou herança, o que seja. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!